Adoramos, adoramos ao Senhor Jesus, adoramos ao Senhor. Agradecidos estamos, Senhor, pela tua doce presença, pelo refrigério, Senhor. Não há lugar melhor, Senhor, do que confiar no vento, do doce vento, do sopro, do agir, do suspiro das tuas asas sobre nós. Oh, do assovio, do balançar das tuas asas sobre nós. Quantas vezes, ó Deus, temos nos esforçado, temos suado, temos corrido de forma nas nossas próprias forças, Senhor, temos nos exaurido. E o Senhor nos provê tempo de estarmos simplesmente abaixo das tuas asas, sabendo que tua é a batalha, que tua é a guerra, ó Deus, Saboá, Jeová, Jireh, Deus da provisão, Jeová Shammah, Jeová Elohim, Tsidkenu, Makadesh, tu és o nosso Jeová Rafá, tu és, Senhor. Nossa torre forte é o Senhor. Nós não temos pressa, ó Deus. Não estamos aqui para um ritual litúrgico, mas estamos aqui porque te amamos, Pai. Não estamos aqui para um ritual dominical, não estamos aqui para bater um ponto, Senhor, mas estamos aqui porque amamos uns aos outros, em especial a Ti, Senhor. Faz o que te apraz, Espírito Santo. Faz o que te apraz, Espírito Santo. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Se você já é batizado no Espírito Santo e ora em línguas, eu quero te convidar, por favor, flua no Espírito. Você não precisa de um animador de auditório, você não precisa de alguém te guiando, o Espírito Santo mora em você. Por favor, mova os seus lábios, mas mais do que isso, abra o seu coração. Volte para o Espírito Santo que habita em você, esqueça agora das suas circunstâncias, daquilo que você passou até o momento que você chegou aqui, mas vire-se e volte para o Espírito Santo que está neste lugar, está em você e quer falar contigo, quer que você voe nas asas do Espírito. Oh, Baramanaê, chorou. Brebarabarabarabalabalabalabalabalaka, soro baba, Nana, close, sombudo, kore, bare, chare, baba, da, sombo. Não há nada como tu, Santo Espírito de Deus. Mesma música. Remamanae, chorocrolos. Prebarebabaladae. Neremananae. Neremande korobalaba son. Miana close. Deribama mamando dolo krolobra balada nande. Oh. De bababa todo kotodo kebere ke subre kalabande. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Rebabala.
Nada me faltará, nada me faltará. O Senhor está falando, Xerneto, filho. Tenho eu contemplado. Estou eu passando nesse lugar. Digo para vós, não tema, porque estou eu movendo. Ó, parece que não, as ondas têm subido, mas nessa onda sou o Senhor que vou dar resposta. Estou eu causando espiritualmente e vós vão contemplar. Parece que o Pai não tem visto sim. Quantas vezes lá em Manto vocês falam, Senhor, até quando? O Senhor fala que está movendo, ó. Tá o Senhor colocando no lugar. E digo para vós, estou eu fortalecendo, estou eu colocando veste, vou eu levantar, da onde vós não espera, porque sou o socorro, sou o pastor, estou aqui como arco de fogo, há um arco diante da minha presença. Digo, entra nesse caminho, porque vou eu surpreender a vossa vida espiritual e material. Recebe a minha paz, recebe a minha alegria e corto toda feitiçaria. Hoje, toda oração contrária, corto em nome de Jesus. Levanta vossas cabeças e marcha, porque sou o Senhor contigo. Recebe a minha unção. Aleluia. Estou nas suas asas. Senhor, tu és o pastor do teu filho. Tu separaste eles diferenciado. Que muitos falam, mas o Senhor está no controle. O Senhor não abandonou. E o Senhor diz para vós, não tema, porque estou nessa causa marchando em favor da vossas vidas, porque tem um grande caminhar. Recebe, estou eu tratando, estou eu trabalhando, e vou fechar a boca de muitos, somente vou contemplar. Deus é o meu pastor, aleluia. Espírito Santo de Deus, Senhor. E baraia que torolo bandaia que Não veio à toa, porque o Senhor parabalada de Jesus.
Ebaraque toromanaye kebalaye sonto no. Aleluia, aleluia, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Você que trouxe a sua palavra, o Espírito Santo tem algo para nós hoje. Você que trouxe a sua palavra em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler 3 textos esta noite. Uma noite especial, como todas são, mas hoje nós temos a alegria de celebrar a vida do Senhor que Ele tem para nós, e em especial para nossa irmã Samira. Estamos muito alegres com isso, celebrando ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Em Mateus capítulo 16. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Vamos ter misericórdia. Mateus 16, do versículo 1 em diante. Quantos glória a Deus nós temos agora? Deixa eu ver. Quem achou? Glória a Deus. Mateus 16, do versículo 1. Olha só que interessante. Cada um pode ler um versículo bem alto, por favor. Então, do versículo 1 em diante. E, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasses algum sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Versículo 3. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo dos céus, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má adultera, pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebido isso, disse: por que há razões entre vós, homens, de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? 10. Verso 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não entendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Até aqui. Vamos ainda. Jesus aqui está falando de algo e os discípulos entenderam outro algo. Amém? O que Jesus está falando? Que fermento? Que fermento? Fermento do fariseu. Fermento natural? Químico? Não. Fermento? Das doutrinas. De doutrina. Doutrina é o quê? Normas. Normas é algo que vem na nossa mente. Então, Jesus está falando de uma
E essa mentalidade foi demonstrada um pouquinho antes deles entrarem na viagem. A gente percebe isso no versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ver como essa mentalidade ainda continua dentro da igreja. Como, infelizmente, essa mentalidade continua ainda dentro da religiosidade que nós carregamos e que Jesus continua nos convidando a não comer desse fermento. E isso não é só conosco, já aconteceu na igreja primitiva. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas antes, ainda quando Jesus fala sobre isso, o último texto nós vamos abrir em João 6, mas antes de João 6, vamos abrir em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. É um texto um pouco longo, mas nós vamos ver apenas alguns. Qual texto? 1 Coríntios capítulo 5. É glória a Deus, né? Glória a Deus. É. Quem for achando, fala glória a Deus. Isso. Glória a Deus. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Só um glória a Deus por enquanto. 2 glória a Deus. Quem glória a Deus, aleluia. 3 glória a Deus, amém. Amém. Ok. Perdão, para nós remirmos o tempo, se você começar a ler do versículo 1 em diante, você vai ver, também ali havia um fermento. E o fermento aqui é um pouquinho mais grosseiro, porque ele estava falando de uma questão de imoralidade. E aí então, do versículo 6 em diante, a luz aqui, deixa eu ver, 6, isso, do versículo 6 em diante, vamos ler. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, fazemos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês, que não se associem com outros, com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar o que estão dentro. Os de fora, esses Deus os julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Alguém tem outra versão para esse final? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ok. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este Iníquo. Homem imoral, na outra versão. O inimigo? Eliminem o mal do meio de vocês. Ok. Pai, essa é a tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, por esta presença tão doce, tão suave. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça manifesta em Cristo e obrigado por estarmos aqui. A palavra diz que 2 ou 3 reunidos, o Senhor está e nós somos testemunhas disso hoje. Obrigado, Pai. Nós te damos honra, louvor e glória. Pedimos que a tua palavra encontre em nós guarida e que ela continue discernindo entre alma e espírito e nos guiando no cumprir do teu chamado e propósito. E levamos cativo a ti todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, a obediência dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, foi testado por homens que eram incautos. Quais foram os homens? Que tipo de homem foi testar Jesus? Tem alguém aí? Quem foi testar Jesus? Fariseus. Quem eram os fariseus?
Mestres da lei. Mestres da lei. Para ser chamado de mestre, está ali o nosso mestre José, que não nos deixa ser enganados. Não vou falar mentir, porque ele não mente. Mas o mestre no judeu é um cara, né, para se tornar chamado de mestre, é um negócio sério, né? Para ser reconhecido como rabi, né? Não é uma coisa simples, não é? Correto, José? São anos e anos de estudo e, enfim, e tem que ter muito difícil chegar nesse posicionamento. E esses homens eram homens conhecidos por serem de uma linha farisaica, de uma linha de estudo, e eles vieram para buscar em Cristo uma vírgula ali para que pudessem testá-lo. E pediram para ele o quê? Nós acabamos de ler. O que foi que pediram para Jesus? Nós vemos lá em Mateus 16. Fermento? Não, eles não pediram fermento, eles mostraram, mas eles pediram para Jesus um sinal. Mostra-nos um sinal. Por que eles queriam ver um sinal de Jesus? Eles queriam tentar para testar, não. Por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Ok. Se Jesus fizesse isso, qual seria a serventia? Ele ia mostrar. Para quem? E isso ia mudar o que na vida de Jesus? Nada. Ia mudar o que na vida dos seguidores de Jesus? Não. Mas ele ia ser manipulado por quem? Os fariseus. Ah, e Deus aceita ser manipulado? Não. Se fosse para mudar a vida deles, no sentido de haver uma transformação, uma metanoia, onde eles se convertessem e se rendessem ao Senhor Deus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, será que Jesus não faria isso? Faria. Ah, então por que ele não fez? Porque eles não iam se curvar a Deus. Eles só queriam... Testar. Mas só os fariseus fazem isso. Começou a apertar. Senhor, o Senhor sabe que eu te sigo, o Senhor sabe que eu te amo. Faz alguma coisa. Não é possível, Senhor. Aí a situação piora. Senhor, não é possível que o Senhor não vá. Está vendo o que está acontecendo? Dá um sinalzinho. Não precisa ser tão grande, só um sinalzinho. Pode ser lá do céu, na nuvem. Faz um desenhinho na nuvem, só para eu ver que é o Senhor. E Jesus fala, escuta, vocês conseguem ver e perceber e discernir quando vai chover, quando não vai, e vocês não perceberam ainda que, na verdade, vocês estão sendo hipócritas. O que é uma hipocrisia? Vocês estão pedindo algo sem crer no coração. Vocês dizem que acreditam, mas não creem. E nós já falamos muito sobre isso. Então, acreditar e crer é uma diferença muito grande. E Jesus está falando para eles, vocês estão pedindo um sinal, mas eu vou dar aquilo que já aconteceu. Jonatas é o sinal. E vira as costas e sai andando. E fala para os discípulos no meio do caminho, cuidado com esse fermento. Qual é o fermento, então? A falta da fé, mas mesmo com a falta da fé, a tendência de querer ter uma prova. Eu não tenho fé o suficiente, mas eu quero ter a prova. Não a prova para eu passar, mas a prova de que Deus é Deus. Eu não quero mergulhar de cabeça. Eu não estou a fim de abrir mão de tudo.
no sentido de não confiar na força do meu braço, de não confiar no dinheiro, de não confiar nas pessoas, de não confiar nas situações, mas eu quero, mesmo sem abrir mão dessas coisas, que Deus prove que Ele é Deus. Porque quem sabe se Ele provar, eu começo a acreditar de tal ponto que eu abro mão dos meus argumentos e segurança para daí então passar a acreditar nele, como deveria ser. Jesus fala, para com isso. Cuidado com isso, porque um pouco desse levedo vai fermentar toda a massa. Qual massa? Nossa. Certo. A massa encefálica. Aonde eu e você temos o nossa central, que é a nossa mente. Vontade, emoções, tudo está aqui. E aí, Paulo, lá em Coríntios, começa a falar, escuta, no versículo 6 ele já começa, vocês estão com orgulho aí. Qual orgulho? Vocês acham que são espirituais. Quando é que vocês vão abrir mão de achar que vocês já sabem alguma coisa? E mesmo conhecendo, a grande diferença, meus irmãos e irmãs, eu estava pensando nisso também, hein? Não é quem conhece a Deus. Eu vou repetir, os fariseus conheciam a lei? Sim, sim. Conheciam a lei, mas eram conhecidos de Deus? Não. A grande questão é, Deus me conhece? Será? Aham. É óbvio que Ele nos conhece, Ele é todo-poderoso. A questão é, eu me permito entrar na intimidade? Porque o Senhor, como diz em Eclesiastes, e quando você pode ler Cantares, o Senhor, Ele é um noivo gentil, que quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Recebereis, né, a verdade, conhecereis a verdade. Conhecer aí é o mesmo termo usado quando José conheceu a Maria, ou não conheceu Maria até Jesus nascer, e depois que Jesus nasce, então Maria e José se conhecem, se tornam um só, e ao se tornarem uma só carne, nasceram irmãos a Jesus. Então conhecereis a verdade é o mesmo termo de conhecer, se tornando um com a verdade, estando eles em uma só carne. Então conhecereis a verdade, e esta então vos libertará. Quando eu conheço a verdade, me tornando um com a verdade, eu entro na verdade, a verdade entra em mim, eu me tornando um com ela, então eu sou liberto. E Jesus falou, quem é a verdade? Eu sou a verdade. Aleluia. Então eu posso dizer que conheço, mas eu posso conhecer sem, de fato, ser conhecido por ela. Ou estar nela e ela em mim. E este é um problema do fermento. Porque o fermento, ele incha, ele faz crescer, ele faz parecer grande, mas se você abrir o forno antes do tempo, ou puser o palitinho e furar, sem falar, e o gosto fica... Ainda que por fora você veja, nossa, tá lindo, vai comer gosto de vento. E aqui Paulo falando, não façam isso, mas se fôssemos contextualizar e trazer, expulsem do meio de vocês o iníquo, aquilo que é iniquidade, aquilo que é mal, aquilo que traz o fermento. Aquilo que está dentro de vocês, não está fora. Expulsem essa mentalidade porque ela é imoral. Ela te leva a cometer e a aceitar brechas dentro de um conceito religioso. Não, Deus me aceita, tá tudo bem. Isso aqui, Deus me conhece, Ele sabe que eu sou carnal, Ele sabe que eu sou... Aliás, carnal não, Ele sabe que eu sou humano. E a gente usa a nossa humanidade para agir na carne.
Humanidade é uma coisa, carnalidade é outra. Jesus foi humano, mas não foi carnal. Foi. Ele se fez de carne, mas nunca andou nela. Jesus esteve em carne, se revestiu de carne, mas nunca andou nela. Ele sempre andou no Espírito. E assim espera que nós o façamos. E o último texto, em João capítulo 6. Vamos entender, então, qual é o fermento que nós devemos comer. Já entendemos, o fermento dos fariseus não nos serve, amém? Dando um salve aqui para os irmãos que entraram, inclusive Habib. Habib aqui está. João 6. Eu vou também passar o contexto aqui, depois você lê na sua casa, amém? Você vai ler o capítulo inteiro. João 6 é de uma riqueza, assim, extraordinária. Mas Jesus, então, chega lá em Tiberíades, não importa a versão, os acentos vão mudando, mas a cidade é Tiberíades. E grande multidão o estava seguindo, tal, porque ele fazia muitos sinais. E ele foi lá com os discípulos, era a Páscoa, estava próxima. Jesus viu que tinha uma grande multidão, e aí falaram, não tem pão, Felipe fala com ele e tal, não tem dinheiro, 200 denários, aquela coisa toda. Jesus fala, manda que todo mundo se assente, e Jesus faz ali uma grande multiplicação, história ali então da multiplicação para 5.000 homens, aqui em João capítulo 6, e todos comeram, se saciaram. Versículo 12, estavam todos saciados, falou para os discípulos recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então, no versículo 13, recolheram 12 alcovas ou 12 cestos. Numa outra oportunidade falamos sobre isso. Esses cestos eram onde eles carregavam as crianças. Né? Porque não tinha fábrica de cesto por lá. Né? Eram os vines, então eram os alcovas onde as mães carregavam seus filhos. Então, eles arrumaram ali esses cestos. Então, eles tinham que abrir mão daquilo que carregavam para carregar a bênção do Senhor. Nós já ministramos isso uma vez. Foi muito bom. Então, quando estavam, então, Jesus fez tudo o que tinha que fazer ali, e se recolheram, tal, e vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizer, esse verdadeiramente é profeta, glória a Deus, olha que milagre, pão foi multiplicado. Que pão foi que Jesus multiplicou? Pão físico ou espiritual? Físico. Pão físico. Antes, até fazendo um parênteses, nós já vimos em Gênesis que havia ali 3 tipos de árvores. Amém? Toda árvore boa e agradável para si, que é a árvore para que parte do nosso ser? Para o corpo. Vimos também que tinha ali a árvore da vida, que é boa para qual parte do nosso ser? Para o espírito. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também é para a nossa alma. O homem, ao invés de comer, já estava comendo da árvore física, de toda árvore que era boa e agradável, resolveu, ao invés de comer da árvore da vida, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, atribuindo à árvore do conhecimento do bem e do mal características que eram da árvore física. Ah, ela é boa para dar entendimento, agradável aos olhos. Pegou características da árvore física e jogou para a árvore do conhecimento. Então, a árvore que era da mentalidade. É isso que o diabo faz. Ele joga uns pensamentos para a gente, colocando características humanas, naturais, e a gente engole. E aí, avaliando de uma forma sensorial, a gente acaba acolhendo esses pensamentos. E aí, então, Jesus multiplica pão, que era o pão físico. E Jesus vai, passou a tarde, ele entra no barco e vai embora. Estamos já terminando. Versículo 18, no final, indo nessa viagem, o vento assoprou, houve ali uma conturbação e tal, e foi. Chegando, então, no versículo 24. Desculpe, versículo 24, João 6, 24. Acharam? Amém. Qual? João 6, 24. Pode ir. Por favor. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum Cafarnaum. à procura de Jesus.
E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim, o seu selo de aprovação. Vamos continuar. Pode, por favor. Disseram-lhe, pois, o que faremos para realizarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Espera um pouquinho. Percebam aí um pequeno detalhe de novo. Olha o fermento aí. Ah, tá. Pedindo um sinal. Que milagre o Senhor vai fazer? Os homens vieram atrás de quem? Jesus foi atrás de alguém? Não. Ele está no barco, tocando o ministério da vida dele, o propósito da vida dele, os caras foram atrás dele. Jesus fala: vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás da comida, vocês estão de olho na benção. Você quer a benção. Bom, vocês estão, eu já sei, vocês estão, pensam que me engana, mas não engana não. Aí tá bom, eles já começaram, já entregaram a fita, né? Que sinal que você vai fazer? Continuando. O que é que o Senhor pode fazer? Nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu, ele deu pão para eles comerem. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Senhor, dê-nos esse pão para todos os dias. Olha lá, ele está falando de algo espiritual e os caras continuam pensando com o estômago. Sim. Continuando. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. De novo ele diz: aleluia, eu sou o pão Da vida. Amém. Amém. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der, a minha carne. É a minha carne.
o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Respondendo-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si, que os seus discípulos murmuravam, e disse: isso também vos escandaliza? Seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de trair ou entregar. Por isso, e dizia, por isso que vos disse que ninguém pode vir a mim se não for o meu Pai que lhe foi concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Irmãos, de forma prática aqui, há muita profundidade aqui, há muitas coisas a serem avançadas, mas o ponto é que nós queremos dizer que hoje nós estamos aqui reunidos aqui é Vila Mariana? Exato. E aqui é Betel, aqui é Casa de Pão. E é mesmo. Casa de pão e água. E aqui é Casa de Pão, mas é o pão sem fermento. Aqui vocês têm encontrado na casa da irmã Samira uma mulher que tem cozinhado sem fermento. Que tem colocado e buscado em Deus, e nós somos testemunhas vivas disso. Um lugar onde a palavra, a carne de Jesus e o sangue, que é o Espírito Santo de Deus, possam alimentar as vidas. Onde o pão que aqui é entregue seja um pão que traga, de fato, o poder da ressurreição. Porque Jesus falou, quem come de mim pode depois ser ressurreto. Porque quem come carne vai morrer como a carne morre. Alô? Se nós só comemos comida física e ela apodrece, nós vamos apodrecer como ela. Mas se comemos da vida do Espírito, vamos viver como o Espírito vive. Jesus está falando isso. Se você se alimentar no Espírito, daquilo que eu vos tenho dito, se você se alimentar de mim, que sou o pão que desceu desse céu, e eu que trago vida para você, e vida no meu Espírito, vivificar a vida do seu Espírito, você, quando ainda estiver morto na carne, estará vivo. Você estará ressurreto comigo e viverá a vida que eu tenho para você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, como? Como isso é possível? Porque elas não compreendem. O homem carnal não discerne um homem espiritual. Assim como aqueles homens que estavam vendo Jesus não entendiam na carne, olhavam para uma carne, mas não entendiam que Jesus era um ser espiritual, querendo ensinar a eles. E de novo isso está acontecendo, mas aleluia. Querendo ensinar a eles quem era, de fato, a vida de Deus ali manifesta. A pergunta que eu faço hoje para nós, e nós entendemos? Não. Será que nós não estamos buscando sinais? Será que nós não estamos atrás de multiplicações?
Será que nós não estamos pegando o barquinho e remando a noite inteira para chegar junto, até perto de Jesus, do outro lado? Onde que está? Cadê? Chegamos. Como é que o senhor chegou aqui antes de mim? Mas tudo bem, já que o senhor está aqui, faz alguma coisa. O senhor está vendo a situação lá? Senta aqui um pouquinho, o senhor tem um tempinho, mas tem uma multidão atrás de mim, não interessa, só um pouquinho. Olha para mim. Preciso do Senhor, eu preciso de alguma coisa, eu preciso tal. Mas Ele sabe que você precisa, e o que você está precisando é largar o fermento. Como diz em Coríntios, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser, misturar, porque um pouquinho vai levedar a sua massa. Você vai ficar inchado, você vai ficar, as suas emoções vão se aflorar, os seus pensamentos vão ficar agitados, a sua mente vai ficar conturbada e a sua vontade vai ficar para todo quanto é lado. Mas se você comer o pão sem fermento, a paz que excede, a paz que vai além de tudo que eu e você possamos alinhar ou denominar ou nomear, vai guiar você. Uau! Que paz é essa? Um monte de gente com pedra na mão, pronto para te matar junto com o condenado, e você escreve na areia. Tranquilo. Esperando o Espírito Santo, o que eu faço agora? Senhor, para onde eu vou? Onde as pessoas estão olhando para você, esperando uma resposta, tá todo mundo chorando, falando, não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre, morreu, acabou, vamos enterrar. E fala, psh. O Espírito está dentro de mim e diz que não acabou. Creia, não temas, creia. Não temas, creia. Não temas, creia. O pão sem fermento está te dizendo, não temas, creia. O fermento diz que já era. O pão sem fermento diz, creia. Não acabou. O fermento já azedou. O fermento, quando passado do tempo, não é isso? Vocês que são mais da prática, diz, olha, já inchou, já fede, já tá, joga fora. O pão sem fermento não estraga, ele diz, ei, segura a onda. É comigo. Não é no inchaço da situação que você vai avaliar, é na minha direção. Eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor. Nada vai te faltar. Aquele que come e bebe do meu sangue, come da minha carne, esse o Pai me deu, esse nunca vai ter falta. Ainda que haja fome na terra, eu levantarei quem vai trazer a provisão. Ainda que seja uma viúva, a pessoa mais improvável. Não vai faltar azeite na botija, não vai faltar a farinha. Eu providenciarei. E ainda que seja necessário, trarei as árvores carnívoras para te manter vivo e trazer carne para você. O pão sem fermento, nessa tarde, quer alimentar a mim e a você. Senhor, nos perdoa quando temos buscado a multiplicação do pão errado. Quando bastava, Senhor, nem procurar maná, somente a tua presença. Mas eis-nos aqui essa tarde, na casa de pão Betel, que o Senhor tem suprido a cada semana, que o Senhor tem suprido diariamente para muita gente, através, Senhor, desta serva, filha amada, que nós tanto prezamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui tem sido celeiro de nações, celeiro de famílias. Obrigado, Senhor. Nós damos a honra a Ti, ó Pai, reconhecendo o Teu agir na vida e através da vida da nossa irmã, Samira. Obrigado. Obrigado porque aqui, Pai, nós podemos comer o pão sem fermento. Obrigado porque aqui nós não estamos atrás de regras, de religião. Nós estamos vivendo, ó Pai, vendo a vida de quem busca
a tua direção, a tua voz, sem a contaminação do orgulho, sem a contaminação de uma mente inchada, inflamada por fermento que leveda da massa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque aqui, como em tantos outros lugares do mundo, nós sabemos que há tantas Samiras, Senhor, espalhadas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um exército delas para atender a tua igreja, para atender, ó Senhor, os feridos, os machucados, para atender aqueles, Senhor, que foram tantos, Senhor, feridos pelo fermento, Senhor, dos fariseus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue levantando, suprindo, nutrindo, trazendo, Senhor, trazendo, Pai, a unção que quebra todo o jugo. Nós te adoramos, nós te agradecemos nessa tarde. E nós não queremos ser como tantos que viraram as costas porque acharam duro esse discurso. Porque estavam mais interessados num pão imediato. Queriam a resposta rápida. Talvez ali o peixinho e o pão multiplicado, porque não querem pagar o preço, Senhor, de colocar o iníquo para fora de si mesmo. Mas nós queremos sim, ó Deus, expulsar toda imoralidade de nós e te amar de verdade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Queremos amar as tuas palavras que são espírito e vida. Te amamos. Te amamos. Que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família aqui representada, a cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Que o Senhor proporcione uma família na vida de cada um deles. Que o Senhor possa suprir, ó Deus, como nós aqui a temos. Que o Senhor possa levantar, ó Deus, este anjo na vida de cada um. Nós te agradecemos, porque a nós, coube ao Senhor a nós, sermos supridos. Obrigado. Obrigado. Somente gratidão podemos te dar, Deus. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Beber de ti é não ter mais sede. Aleluia, Pai. Jesus, Jesus. Nós vamos continuar aqui orando. Você que nos assiste, Deus te abençoe. Que você possa comer o pão sem fermento. Que você possa encontrar anjos na sua vida que te conduzam ao barco certo. Que te levem ao Senhor Jesus, o fermento, o pão sem fermento. Que te levem a experimentar a vida eterna. Não a regra, não a religião, mas a comida que o Senhor Deus tem do céu para ti. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz. Em nome de Jesus.